Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Queridos, tem alguns momentos que a gente precisa entender que a nossa vida natural, ela se mistura com a vida sobrenatural. A gente precisa entender isso, porque senão a gente não vai ser equilibrado no nosso relacionamento com Deus. Ou nós vamos ignorar o sobrenatural e vamos agir demais pelo natural, pelo que eu acho, pelo que eu sinto, pelo que eu penso, pelo que eu creio, pela minha experiência, pelo meu sexto sentido, pela minha ideia, e eu ignoro a influência do Espírito de Deus, a direção de Deus, ou eu então ignoro a responsabilidade que está no meu coração em se pronunciar diante das, vamos dizer assim, dos desafios da fé. Por exemplo, a Bíblia fala, alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Tem gente que espera para se alegrar na casa do Senhor, está errado. Eu me alegro quando eu digo que eu vou, eu promovo dentro de mim uma alegria, eu que faço. Então eu preciso ser cuidadoso, porque às vezes a gente esquece de que nós temos um limite das coisas dos céus e nós queremos fazer tudo. Por outro lado, às vezes a gente joga tudo na conta do céu. Então eu vou para a igreja para me alegrar lá, mas quem tem que se alegrar sou eu. Eu vou para a igreja para ter vontade de orar, mas a Bíblia fala orar e sem cessar, quem tem que orar sou eu. E a gente inverte os conceitos daquilo que devemos fazer e jogando na conta de Deus. Por exemplo, durante o louvor, você fica esperando um louvor fluir do seu coração. Sabe quando o louvor vai chegar no seu coração? Eu não estou profetizando, não, estou afirmando. Nunca. Porque o louvor quem produz é você quem louva, é você quem se esforça, é você quem abre a boca. E aí a Bíblia fala que quando você abre a sua boca, que quando você se esforça, quando você promove isso, o Senhor vai encher. E o Senhor vai te dar condições de você fazer aquilo. Então, em alguns momentos, a gente inverte o que é natural e joga na conta de Deus, como se Ele fosse responsável. E às vezes a gente inverte o que é espiritual e joga na nossa conta, como se nós fôssemos responsáveis. Essa palavra de hoje, ou essa mensagem, ela, na verdade, é um panorama que durante domingo de manhã, quando a Marisa estava pregando, ela deu aquela aula de panorama bíblico, parando ali no livro de Josué, e é muito interessante porque vem contando a história toda do Antigo Testamento, e isso tudo tem muito a ver com aquilo que é natural dessa igreja, né? Leia aqui comigo, se você tem bons olhos. Cristo, o centro de todas as coisas. Isso é o que diz a Bíblia, isso é uma proposta bíblica, isso é um desejo do Senhor, mas isso também é um desejo do nosso coração, e esta é a visão dessa igreja, é assim que essa igreja funciona. Cristo, o centro de todas as coisas. Isso pode parecer simples, mas isso tem implicações terríveis. Essa semana eu estava meditando como deve ser difícil trabalhar na igreja que eu pastoreio. Eu imagino o sofrimento do Alberto, porque trabalha 37 anos na igreja, 27 horas por dia, 280 dias por semana, mas não tem a simplicidade do meu coração, ou o fato de Cristo ser o centro, anula, elimina, diminui a representatividade da importância do aplauso daquele que trabalha para o ministério. E aí você começa a ver que se Cristo é o centro, nem todo mundo que faz o que tem que fazer para a igreja vai ficar no centro. E isso ofende muita gente. Isso talvez ofenda até você, porque a maioria de nós trabalha por reconhecimento, trabalha por dinheiro, trabalha porque ama fazer o que faz, mas gosta de ver a coisa feita. Por exemplo, dizem que um dos piores serviços da dona de casa é lavar a louça. Eu concordo, porque é um serviço que não tem fim. Quanto mais você lava, mais louça aparece. Lavar roupa, quanto mais roupa você lava, mais roupa aparece. Varrer o chão, quanto mais você varre, mais sujeira aparece. Aqui na igreja é tapar buraco no telhado. Quanto mais buraco você tapa, mais buraco aparece. Serviços ingratos. Porque o serviço que nós gostamos de fazer é aquele que a gente faz uma vez só, resolve, é visível, é olhado, é elogiável, é aplaudível, é reconhecido, e aquilo então traz uma certa alegria e referência ao nosso coração.
Então, quando Cristo é o centro de todas as coisas, e você trabalha numa igreja que o pastor tem essa visão, isso dificulta muito. Porque se você não entender isso, você vai, de alguma forma, se sentir até desprestigiado, desvalorizado, em demérito com relação a todo o serviço que você tem feito, seja 1 ano, 2 anos, seja 750 anos. Então, queridos, veja, a gente precisa entender que se não for o entendimento da visão daquilo onde você está plantado, onde você está arraigando os seus pés, você vai entrar em crise mais dia menos dia, e vai chegar uma hora que isso vai eclodir, vai explodir, vai te incomodar, vai te aborrecer, e você vai ficar irritado com a igreja, irritado com o pastor, chateado com tudo. Mas Cristo é o centro de todas as coisas, e se Ele é o centro, a Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja a adoração, a Ele seja o reconhecimento, a Ele sejam os aplausos, e quando eu faço isso, efetivamente eu não posso fazer isso para você, porque se eu faço para você, que é natural, eu estou deixando de fazer para Ele, que é sobrenatural. Estamos juntos, queridos? Amém? Isso é muito importante entender. Porque é uma sutileza da nossa cultura, do nosso tempo, do nosso jeito de relacionar com a igreja, com as coisas de Deus. Então, quando, alguns anos atrás, eu estava orando para que Deus desse a visão para essa igreja, que acabou impactando tanto que mudou o nome, mudou a identidade, como a igreja é conhecida. Antes, nosso nome era Igreja Evangélica Congregacional da Tijuca. E aí, a partir dessa perspectiva, mudou a identidade, a maneira como a igreja é vista, passou a ser agora Ministério, Palavra da Verdade, uma transformação que tem acontecido desde então, ainda não está feita, essa mudança ainda não aconteceu na totalidade, é um percurso e as mudanças, elas causam incômodos, se você não entender a visão, ao passo que se você entender, aí você pode escolher, quero isso para a minha vida, ou não gosto, mas se você ouvir e ver coerência, e Deus te chamou e te separou para que você possa frutificar nesse terreno, o Senhor vai te alimentar e você vai compreender, vai aliançar, vai gostar e vai ser, de alguma maneira, esclarecido. Isso vai tirar um monte de dúvida do seu coração e vai trazer alegria ao seu coração. Porque uma das coisas que acabam com a nossa adoração é a falta de alegria. E a falta de alegria, ela pode vir também pelo desconhecimento do valor que você tem dentro da igreja, dentro do ministério, dentro de um culto, dentro de uma reunião, dentro de uma empresa, dentro da sociedade, dentro de uma casa. O desvalor que você espera, ou que você não espera, né? Você espera o valor. O desvalor que você recebe no ambiente que você está, sangra a tua alegria. Talvez eu esteja falando e você esteja se lembrando, em algum momento que você teve em algum lugar, ou viveu alguma situação, onde você ficou triste com o que falaram, triste com o que aconteceu, triste com o que soube, triste até mesmo com a igreja, triste com o pastor, triste com algum ministério, triste. Por quê? Porque a tristeza, ela faz parte de um processo do desconhecimento. Agora, se você conhece, e você ainda assim conhecendo aquilo não é seu, fuja da tristeza, abra mão da tristeza, obrigado, amém, eu não quero isso para a minha vida, porque nós fomos chamados para viver em alegria diante do Senhor. Amém, queridos? O texto que deu base a toda a construção da visão desse ministério é Efésios capítulo 1, versículo 10. Podemos ler todos nós juntos? Bem alto, vamos lá. Isto é, em Cristo, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O tempo que nos é dispensado, ou o tempo que nos é oferecido, a nossa missão é pegar todas as coisas, sejam as terrenas, sejam as celestiais, sejam aquilo que é minha responsabilidade, seja aquilo que eu jogo na conta de Deus, seja lá o que for, é pegar esse pacote e jogar tudo para que possa convergir em Cristo, porque Cristo deve ser o centro de todas as coisas. Então, seja lá o que você acha que é responsabilidade sua, seja lá o que você acha que é responsabilidade de Deus ou da igreja, que isso seja para apontar para Cristo. Se não aponta para Cristo, não funciona.
Não é essa a visão. Então, domingo de manhã, Marisa estava falando sobre a história do panorama da Bíblia, que é fruto do desenvolvimento do estudo no Ministério de Ensino. Então, domingo de manhã, a Marisa estava pregando sobre o panorama bíblico que ela começou lá em Gênesis. Pode mudar, por favor. Gênesis fala da criação, fala de Adão, fala da queda, e fala então da separação do homem com Deus. O texto bíblico fala que haviam 5 rios ali, o rio que os 5 fluíam do Éden. Os 5, Tigre, Pison, Eufrates, e tem mais um. Gion, Tigre, Eufrates e Pison, e o 5º rio, cujo nome não foi identificado. No livro A História dos Hebreus, um livro secular, Flávio Josefo, considerado o pai da história, ele fala sobre a tradição oral daquilo que se entendia serem os 5 rios. Mas no ato da queda, quando o homem foi expulso do jardim, e a partir daí, em determinado momento, aquele jardim foi protegido pelos anjos, e a partir de algum momento aquele jardim foi embora, subiu, um dos rios subiu, e foi para o céu, e foi para a glória, e acabou, e ficaram 4. O Gion, o Tigre, o Pison e o Eufrates. E o 5º rio subiu. O 5º rio não ficou mais. Talvez você não entenda porque hoje na Índia, tantas pessoas consideram aquele rio, e aí você olha aquela água, aquela cor daquela água, onde cadáveres são jogados, onde sacrifícios são oferecidos, você olha aquele troço imundo, e você não entende, mas as pessoas entendem que aquele é um rio que tem uma origem nos deuses. Olha aí a deturpação daquilo que começou lá no Éden, que começou com o propósito de Deus de liberar o rio de Deus que flui sobre toda a terra, o rio de Deus que flui sobre todo o planeta que Ele criou e colocou o homem para liderar todas as coisas. Mas veio o pecado trouxe a ausência. Ali ainda em Gênesis capítulo 4, se eu não me engano, no último versículo do livro de Gênesis 4, tem uma expressãozinha pequenininha que diz assim, a partir de então, começou-se a invocar o nome de Deus. Tamanha a separação, agora Deus havia de ser invocado para o seu comparecimento. E é o que nós falamos da presença de Deus, que é a presença de Deus manifesta, ou a presença de Deus, que é a presença de Deus que Ele afirma que está presente em todos os lugares. Por exemplo, hoje nós sabemos que Deus está presente aqui, porque a Bíblia fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu ali também estarei reunidos. Porém, existe além dessa presença de Deus, que é uma presença que Ele declara na sua palavra, a presença manifesta. E a presença manifesta de Deus, ela traz a revelação do conhecimento de Deus. Ela traz um sentimento de prazer e alegria para que você tenha a sua plenitude em Deus e não precisa buscar nada fora. Um dos motivos pelos quais crentes que amam a Deus pecam ou preferem o pecado do que a presença de Deus é a não descoberta do prazer em Deus. E se o prazer não for satisfeito em Deus, esse prazer vai ter que ser satisfeito em alguma coisa. E aí você vai procurar um cigarro, um homem, uma mulher, uma viagem, vai procurar uma roupa, vai procurar até uma sarna para se coçar, você vai procurar. Alguma coisa você vai procurar para trazer um prazer para a sua vida. Mas a natureza do homem foi criada para sentir prazer em Deus. Isso foi rompido por causa do pecado. E até hoje o pecado quer roubar o prazer do homem de curtir a presença de Deus. Veio a queda, aí depois em Gênesis, você lê ali Gênesis capítulo 5, a Torre de Babel, logo depois tem Noé, porque o pecado do mundo se multiplicou, Deus salvou a Noé, né? E fazem essas piadas com a arca, mas a arca representou o quê? Um Deus que tem misericórdia, mesmo quando todos os homens destroem tudo aquilo que Ele fez. Um Deus que tem misericórdia, dá uma oportunidade, mesmo quando todos os homens fizeram tudo errado daquilo que tinham que fazer. Então teve ali Noé, depois a chamada de Abraão, Gênesis 11, 12, 13, 14, 15, que Abraão gera seus filhos, Isaac e Jacó. Isso tudo a Marisa falou domingo. Pode passar. E Jacó tem os seus 12 filhos, são as 12 tribos, e aí José, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, e aí vai. E aí José, ele tem esses filhos todos, é o mais queridinho, é Israel, aquela coisa toda. Vem uma fome, eles vão procurar auxílio no Egito. 70 pessoas apenas.
Os descendentes de Abraão eram 70 quando entraram. E daqui a pouco, aquele povo foi se multiplicando, multiplicando, multiplicando. Houve aquele terror do povo do Egito que ficou com medo, escravizou eles. E aí então, morreu José, morreu o faraó, mudou a história é cíclica. E aí o povo começou a sofrer. E aí o povo orou, Deus mandou Moisés, e Moisés então veio como libertador. Moisés ouviu de Deus quais eram os mandamentos, Moisés ouviu de Deus sobre a construção do tabernáculo, e ele ouve a instituição do sacerdote. E é aí que eu quero começar daquilo que a Marise falou, ela falou até aqui Josué. Mas eu quero antecipar um pouquinho daquilo que ela falou, falando sobre a ideia do tabernáculo, e a ideia dos sacerdotes, que tem a ver com a ideia de Cristo ser o centro, que tem a ver com a visão da igreja, que tem a ver para o entendimento de que se eu quero buscar honra para a minha vida, ou se eu quero uma vida honrada, eu preciso entender definitivamente que a maneira pela qual Deus me honra é quando eu perco a minha vida. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. E aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará a sua própria vida. Se o crente não sabe isso, ele vai ficar a vida inteira procurando vida e vai achar morte. Porque aquele que procura a vida, encontra morte. Mas aquele que perde a vida, acha a vida. É a loucura do evangelho. Não fui eu que estabeleci isso. Não fui eu que combinei desse jeito. Foi o pecado que fez isso na história da humanidade, de um Deus que fez tudo perfeito, e o homem foi lá, estragou tudo, e fez tudo que não deveria fazer. E aí, então, por misericórdia, Deus dá os mandamentos a Moisés, Deus dá orientação de como fazer o tabernáculo, e no tabernáculo, então, o Deus que é justo, porque se tem uma coisa que Deus Ele é justo. Deus detesta a injustiça, Deus detesta coisa errada, Deus detesta balanças enganosas. Antigamente na feira, não sei se ainda é assim, eu nunca mais fui à feira, mas antigamente na feira, o feirante tinha lá a balança, que eram 2 pratos de metal, e eles se equilibravam quando você botava um peso numa balança e os legumes, as verduras na outra. E se ficasse equilibrado, nivelado, significava que o peso estava certo. E os desonestos pegavam pesos adulterados, estava lá escrito 1 quilo, mas tinha só 850 gramas, mas estava lá escrito 1 quilo, com cara de 1 quilo, com jeito de 1 quilo, com aparência de 1 quilo, e ele botava lá, e o camarada era enganado. E o texto de Provérbios fala que Deus detesta, abomina, Ele não gosta, Ele não curte, Ele não dá like em quem faz coisas injustas, erradas, desonestas. Pensa nisso, na próxima vez que você for falar uma mentira. Deus odeia a mentira. Jesus chega a dizer que o pai da mentira é o diabo. Não sou eu quem diz isso, é o teu Deus a quem você serve. Amém, queridos? Glória a Deus, irmãos. Então veja, quando Deus ele vê a sua justiça, lá em Adão pecou, se escondeu, ficou nu. O que Deus fez? Vamos lá, lembra da história? Adão ficou nu, se escondeu. O que Deus fez? Cobriu. Mas para cobrir Adão, Deus teve que fazer o quê? Teve que matar um animal. E tirou a pele daquele animal. E cobriu a nudez de Adão com a pele daquele animal. Por quê? Porque na justiça de Deus, quando o homem pecou, a vida do homem foi destruída. E vida, dentro do nível da justiça, se paga com vida. Por isso que lá no Talião, lá no Hammurabi, lá na legislação romana, lá no Código Civil de muitos países, inclusive o nosso, hoje, tirar a vida é crime. Matar a vida é crime. No passado, matou, morre. Daí a expressão, olho por olho, dente por dente. Não tem como. Vida se paga com vida. O homem fez aquilo que não deveria fazer. Ele abriu mão da vida que havia em Deus. Ele escolheu a morte. Porque para o homem só há vida em Deus. Entenda, se você não encontra vida em Deus, você sobrevive, não vive. Se você não encontra vida em Deus, a sua vida não é vida. É um fardo, é um peso, é uma angústia. É uma luta incansável para tentar acertar e tudo dá errado o tempo todo. Porque a vida só em Jesus Cristo, só na presença de Deus.
Por quê? Porque Deus é quem fez isso. Ele é quem estabeleceu as coisas. A regra é clara. Deus fez assim. E quando o homem rompeu a vida, precisou um animal ser morto. A vida daquele animal foi sacrificada, foi morto, para que o homem agora pudesse perder a sua vergonha, perder o frio, ser aceito de novo na presença de Deus. E foi isso que Deus instituiu com o tabernáculo. Quando ele criou uma barraca, uma cabana, e colocou lá uma série de utensílios com vários símbolos, mas na prática, o que aconteceu? Um dos filhos lá de Jacó, ele se tornou Levi, ele se tornou o filho que daria origem aos levitas, aqueles que trabalhariam no tabernáculo. Os outros filhos todos teriam uma herança, uma terra, um lugar, um território, onde eles iriam plantar, iriam colher, iriam sobreviver. Os levitas não, os levitas iam ser sustentados por todos os outros irmãos. Daí nasce o teu dízimo, querido. O teu dízimo começou lá. Se um pastor está aqui, o pastor é um levita. Se o levita está aqui, os outros irmãos vão trabalhar nos seus territórios, nas suas casas e vão sustentar a vida do pastor. Se você tem raiva de dízimo, você tem raiva de Deus. Porque foi Deus que estabeleceu isso na sua vida. Para que você, que é filho, que tem o seu território, que tem o seu trabalho, que tem o seu esforço, você possa sustentar outra parte, que é o seu irmão, que agora vai cuidar das coisas de Deus para você. É assim que funciona. Então os sacerdotes iam até lá, chegava o povo, apresentavam um animal, o mesmo que Deus fez. O sacerdote era apresentado para o sacerdote. O que o sacerdote fazia? Fazia a ligação entre o povo, estava trabalhando, ganhando dinheiro, fazendo negócios, viajando. E estava lá o levita, no tabernáculo, mantendo o fogo do altar aceso, clamando continuamente diante do Senhor, usando vestes sacerdotais, cuidando da santidade, lendo a Bíblia, a Torá, e orientando toda aquele povo, aquela região que era conectada àquele sacerdote às coisas de Deus. E aí se pegava aquele animal, e aí o povo chegava, olha, toma aqui, ó, o meu animal é a minha vida. Por quê? Porque desse animal, se você estudou a origem da humanidade, quem estudou a origem da humanidade aqui em história? Alguém lembra? No início de toda a história, nós éramos nômades ou éramos sedentários? Nós éramos nômades, os homens eram nômades. E o nômade vivia de quê? Caça e coleta. Caça e coleta. E quando acabavam os recursos daquele local, o que o nômade fazia? Ia para outro local arrumar o quê? Caça e coleta. Com o passar do tempo, descobriu o fogo, descobriu o barro, descobriu que poderia cuidar de animais. Não tinha supermercado, irmãos. Não tinha. Não tinha água encanada, não tinha esgoto. Então o que acontece? O animal era a vida da pessoa. Do animal ele tomava o leite, do animal ele comia carne, do animal ele fazia roupa, do animal ele fazia as armas. O animal era a vida. O que Deus pedia para o povo fazer? Pegar o seu melhor animal, pegar a sua própria vida, da onde vinha o seu sustento, da onde vinha a questão da sua sobrevivência, e entregar na mão do sacerdote. E Deus fez um acerto com o sacerdote. Você recebe do povo, você vai comer uma parte, vai viver daquilo que o povo vai te dar. Você é meu sócio, sacerdote. Você come junto comigo, uma parte é minha, a outra parte é tua. Foi por isso que os filhos da Coré, Datã e Abirão, que quiseram fazer o que não podiam, foram mortos. Por isso os filhos daquele outro, Eli, Hofni e Finéias, eles comiam mais do que deveriam. Assim como hoje tem pastor que gasta mais dinheiro do que deveria gastar. Se apropria das coisas que são de Deus, mas Deus é um sócio do líder, mas ele não pode defraudar essa sociedade, ele tem um limite, então não pode ir gastando dizendo Deus é dono de tudo, Deus é maravilhoso, eu nasci para ser cabeça. Isso é orgulho, é soberba, é altivez, é querer ganhar o mundo. Deus odeia isso. E o pastor vai pagar o preço disso, porque está comendo mais do que deveria. Mas nesse relacionamento com o sacerdote, funcionava assim. O homem levava seu animal, a sua vida, e apresentava, está aqui, sacerdote, aí eu pequei. O meu sustento está nesse negócio aí. É como se hoje você pegasse a sua poupança, a sua casa, o seu carro, o seu emprego, apresentasse para o sacerdote e falasse, tudo que eu tenho está aqui, eu dependo disso. E o sacerdote ia lá, sacrificava diante de Deus. Para ficar mais claro ainda, dentro das leis do Senhor, ele estabeleceu que de tempos em tempos o homem tinha que parar de trabalhar. Não podia mais produzir. Ele tinha que ficar quieto.
Parar. Imagina a angústia, a agonia. Tu com fome, só ganha quando trabalha, e Deus fala, para de trabalhar que eu vou te sustentar. Entenderam, queridos? Imagina alguém que trabalha em Uber ou trabalha em táxi. Chegou um dia que Deus fala, o carro fica parado hoje, porque hoje você vai se dedicar a mim. Imagina um advogado que tem hoje tu não toca nesse computador, hoje o dia é meu. Imagina alguém que está fazendo uma música, hoje tu não vai pegar negócio de música, hoje o dia é meu. Não vai estudar para medicina, hoje o dia é meu. Hoje você não vai fazer nada, o dia é meu, para tudo. Ah, mas eu dependo, eu tenho que fazer prova, eu tenho que ganhar meu dinheiro, para tudo. É a mesma coisa. E o sacerdote pegava aquele animalzinho, que representava uma parcela da sobrevivência daquela pessoa, matava diante de Deus. Foi o que Judas fez. Que desperdício! 30 moedas de prata, tanta gente precisando, vai jogar fora, vai matar. Foi o que aconteceu aqui no livro de Josué, na divisão das tribos, foi o que o Marise parou domingo. Ao invés de expulsar todos os povos, os cananeus, os heteus, os heveus, os jebuseus, os girgazeus e outros zeus da vida lá da época, eles falaram, não dá para matar todo mundo, vamos usar eles como escravos, é melhor, eu vou levar vantagem, eles vão me ajudar. E com isso se contaminaram, e com isso perderam, porque Deus não negocia aquilo que Ele estabelece para as nossas vidas. Entenda isso, porque se você entender isso, você vai entender que o salário do pecado é a morte. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário, a consequência, o que resulta do pecado é a morte. Para Deus é loucura você pecar. Para você, talvez você se sinta na vantagem. Mas essa vida que você procura, ela nunca será fruto do pecado. Ela está em Deus. Antes de entrar aqui no culto, estava conversando ali atrás com a irmãzinha, e estava falando com ela, e ela estava dizendo que tem gente da família que está revoltada, porque tem uma pessoa doente, e essa pessoa doente, ela está sem saúde, e a pessoa fala, se Deus fosse Deus, curava a vida, fazia não sei o quê. É impressionante que a gente faz todas as besteiras que Deus não quer que a gente faça. E joga tudo na conta de Deus, como se Ele fosse responsável para recolher o nosso lixo. É impressionante que a gente faz tudo que não deveria fazer, que não foi combinado, que está fora do plano, que está no lugar errado, e chega na hora, agora Deus resolve. E se Deus não resolve, a culpa é dele. Uau! Que impressionante a capacidade que a pessoa tem. A minha resposta foi, eu duvido essa pessoa, ao invés de se revoltar com Deus, fazer uma campanha de jejum e oração, botar o joelho no pó, clamar ao Senhor dia e noite, chorar pela sua vida, se apresentar diante de Deus, pedir perdão pelos pecados, buscar a presença do Pai. Eu duvido que do céu não venha uma resposta. Mas é muito mais fácil você jogar na conta do céu e falar, Deus é o culpado, Deus não faz nada, Deus não vai corrigir. Mas quem faz as bobagens é você. Você que quebra o combinado, você que escolheu o pecado, como fez aqui o povo no tempo de Josué. Como fez o povo lá dos sacerdotes, que na época de Jesus, quando Jesus veio, Jesus chegou lá em Jerusalém e pegou um chicote e começou a espantar os camelôs. Por quê? Porque tinha um bando de camelô judeu, ok? Vendendo animalzinho doente, qualquer porcaria, e fazendo aquela propaganda. Está com a consciência pesada, está se sentindo mal, toma aqui um animalzinho, faz um sacrifício lá, Deus entende. Aí o cara pegava, mas eu só tenho R$2, não, custa 10, não, vamos negociar, então me dá essa porcaria aí mesmo. Aí sacerdote, resolve lá minha parada, pronto. Hoje se chama quarta-feira de cinzas, a pessoa vai para o carnaval, bebe, fuma, adultera, sai de si, incorpora um monte de demônio, e depois na quarta-feira, vou aliviar, meu. Onde é que está combinado isso? Quem combinou isso? O Criador não combinou isso. Deus não fez esse combinado. A conta chega. E então, aí, ou muita gente, pior ainda, a vida está tudo bem, desaparece. Dá um problema, reaparece. Conhece gente assim? Eu conheço. Gente que só me procura quando está ruim. E quando está bom, nem fala comigo, nem busca. Mas deu um problema na vida, procura. Alguns anos atrás, tinha uma pessoa aqui na igreja que eu fiz uma encomenda para ela não cumpriu o combinado, sumiu. Achando que tinha se dado bem, dando uma volta no pastor. Eu não fiz nada. Fiquei no prejuízo.
que, aliás, prejuízo, hoje eu estava analisando essa palavra diante de uma possibilidade de alguém que está buscando dar um prejuízo, e veio claramente no meu coração, prejuízo não, leia diferente, pré-juízo, aquilo que acontece para que Deus estabeleça o juízo na vida do outro, que está fazendo o que não deveria fazer contra você, que está santo. Pré-juízo. O que está sendo feito é aquilo que acontece antes do juízo na vida da pessoa, que não deveria fazer aquilo. Mas há muitos anos atrás, aí essa pessoa sumiu da igreja, foi embora. Passou uns 3, 4, 5, 6 meses, ela reapareceu. Nervosa, tremendo, pedindo perdão. Pastor, me perdoa, pelo amor de Deus, eu fiz um negócio contigo, eu não cumpri o combinado, eu quero te pagar, eu quero te devolver, eu quero te entregar. Eu falo, meu filho, o que está acontecendo? Mas lá dentro eu sabia. Porque quando a coisa aperta, a pessoa quer fechar as portas das arestas das coisas que estão erradas. Mas quando a coisa está indo do jeito que você acha que está bom, você ignora Deus e as coisas de Deus, e que se dane Deus, e vamos viver a vida, e a vida passa rápido, e vamos embora, que vamos que vamos. Essa é a natureza do homem, desde sempre. Então, o que acontece? Pode mudar. Juízes, que é o tempo onde Josué morreu, cada um fez o que queria. Aí vieram pessoas separadas por Deus, como Jefté, Débora, Sansão, Baraque e outros juízes de Israel, que foram, assim, usados por Deus para trazer uma direção. E enquanto eles eram ouvidos, o povo acertava o caminho. Mas quando eles eram parados de ouvir, o povo errava o caminho de novo. Por isso, cada um fazia aquilo que bem entendia. Aí, veja, tem o livro de Ruth, que é um livro pequeno, mas se não fosse aquele livro, se não fosse aquela providência de Deus, não haveria o cumprimento da promessa. E aí, então, a gente tem lá de 1 Samuel até 2 Crônicas, o desenvolvimento dos reis e os profetas, e como a Bíblia, ela centraliza tudo em Cristo. Eu quero fazer, pode passar, quero fazer menção aqui ao profeta Isaías, é um profeta messiânico. Isaías, 53, fala, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante uma terra seca, olhamos para ele, nenhuma formosura víamos nele. Ele era ferido, castigado, moído, falando de Jesus. Falando de Jesus. Tem Daniel, que Daniel ainda no Antigo Testamento começa a falar, esse Messias, esse Jesus vai morrer, vai dar um tempo e ele vai voltar. Há coisas sobrenaturais que vão acontecer na terra e isso vai acabar e vai mudar tudo. O profeta Daniel falou isso. Até que chegamos de Malaquias a Mateus e acabou o Antigo Testamento para o Novo e Deus ficou em silêncio. Você suporta o silêncio de Deus na sua vida? Você acha que Deus parou de trabalhar porque Ele está em silêncio? Você acha que Deus se esqueceu do que Ele prometeu porque você não está tendo a resposta a tempo e a hora e a gosto do que você quer? Deus não se esquece. Deus não se esquece. O silêncio de Deus, ele vem para provar o teu coração. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 fala, eu te conduzi pelo deserto, durante esses 40 anos, eu permiti você estar naquele deserto, para ali provar o teu coração, e para ali te mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Os homens não querem mais viver da palavra, querem viver daquilo que entendem que é a vida. O que é vida para você? Ou melhor, para que você quer Deus? Porque se você quer Deus para casar, se você quer Deus para arrumar emprego, se você quer Deus para ter saúde, se você quer Deus para poder alcançar o sucesso, se você quer Deus para a sua vida dar certo, se você quer Deus para isso tudo, você não sabe quem é Deus. Porque Ele é tudo aquilo que você precisa. Todas as coisas estão nele e não fora dele. Com Ele, você não vai precisar de mais nada. Sem Ele, você vai ficar procurando Ele o tempo todo para ter aquilo que Ele nunca disse que seria necessário. O silêncio vem para mostrar isso para cada um de nós. Pode passar. Porque o silêncio, ele aponta, repita aqui para mim, como o centro de todas as coisas. Então veja, todas as vezes que você orar e não ouvir resposta, não pense que isso não é uma resposta. Não pense que há descontrole. Não pense.
Por isso o profeta Jeremias fala, coloca a tua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Parou de ouvir? Purifica os teus ouvidos. A grande dificuldade é que nós queremos ouvir Deus formatados por um padrão daquilo que nós entendemos que precisamos. E nos esquecemos que o que nós precisamos é de Deus. Há uma dificuldade muito grande para mim, que sou pastor e prego, de ler a Bíblia por ler a Bíblia. A minha tendência é quando eu leio a Bíblia, eu leio para produzir mensagem. Não sei se eu estou me fazendo entender. Mas é muito diferente quando nós buscamos a Deus pelo que Ele é, e não por aquilo que eu vou produzir em cima dEle. Quantas vezes você orou esse ano de 2020 para ter relacionamento com Deus, só para ter relacionamento com Deus? Quantas vezes você orou só para estar, Pai, eu quero estar aqui do teu lado. Eu aprendi que um dia na tua presença valem mais do que 1000. Se tem alguém mais valioso é o porteiro. O obreiro, o diácono, fica na portaria, ele está cumprindo o que diz a Bíblia. Um dia nas portas da tua casa valem mais do que 1000 dias nas tendas da adversidade. Mas a gente vai orar a Deus para pedir coisas, para apresentar desejos, para fomentar necessidades, para mostrar para Ele o quanto nós estamos sofrendo e como nós somos merecedores da misericórdia dEle. O quanto a nossa vida está moída, como a nossa história foi terrível, como o nosso presente está ruim e como a gente não tem perspectiva do futuro. A gente apresenta para Deus aquilo que a gente entende que sacia a nossa alma, quando a nossa própria alma é saciada pelo simples prazer na presença de Deus. Essa semana, eu cheguei lá em casa, oi, cheguei, Gigi, sem resposta. Aí eu fui lá no quarto, ela lá estudando, que ela está estudando o tempo todo. Aí eu fui lá, quando você era pequena, quando eu dizia que cheguei em casa, você largava o que você parava de fazer. Não sei o que era, você largava, vinha correndo e me abraçava, pelo simples prazer de saber que eu tinha chegado. Quantas vezes você fez esse tipo de oração diante de Deus em 2020? Orar pelo simples prazer de estar abraçado aos pés do seu Pai. Nós oramos porque precisamos dEle. Nós oramos porque pedimos presentes para Ele. Nós oramos porque a gente entende que sem Ele a gente não faz nada. Ok, é isso mesmo. Mas quantas vezes você, como criança, a gente canta, né? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Quantas vezes você se aproximou de Deus e falou, Pai, Abba, Pai, a Tua presença é o que eu mais quero. Cantamos isso, mas na prática nós buscamos de Deus aquilo que Ele tem para nos oferecer, porque tiramos Cristo do centro de todas as coisas da nossa vida e colocamos todas as outras coisas que são importantes. Mas o Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas elas. E se existe o pessoal de Levi, que vai ser sustentado pelos irmãos, Deus vai precisar dar sustento aos irmãos, para que os irmãos sustentem Levi. E por isso que o dízimo libera as correntes de Deus na sua vida, porque você trabalha para ser próspero, para poder sustentar a igreja, e o ciclo vai sendo fechado. Porque se você não for próspero, a igreja vai fechar. Então, Mateus, Marcos e Lucas apresentam vertentes diferentes do mesmo Deus e falam, busca o reino de Deus, busca a sua justiça, busca a coisa certa, e todas as coisas serão acrescentadas. O problema é que trocamos o prazer da presença de Deus pelo prazer que um relógio, um celular, um carro, uma viagem, status, um cargo, um título, podem nos dar. Então a mensagem de hoje é para dizer para você que é difícil você estar conectado numa igreja onde Cristo é o centro, e se você não quer colocar Cristo no centro, porque você vai ficar o tempo todo numa queda de braço, aí não vai admirar seu pastor, não vai admirar o culto, não vai admirar a igreja, porque o que você quer não é colocar Cristo no centro. Ou você quer se colocar no centro, porque você é um pobrezinho, coitado, precisa ser amado, ou você quer colocar você no centro porque você é muito bom e precisa ser reconhecido, você tem uma palavra muito boa, tem muita experiência e você tem muita coisa para oferecer.
Ou você quer colocar Cristo no centro, porque você precisa de ajuda, porque tu não tem dinheiro para nada, mora mal. Ou você quer ser reconhecido porque você venceu na vida, mora muito bem, tem um carro legal, tem uma família legal, e você quer mostrar para todo mundo que você é muito legal. Aí você vem para uma igreja que quer colocar Cristo no centro. Aí choca. Aí complica. Agora, se você entender que Cristo é o centro de todas as coisas, e você entende o teu lugar, o teu território, a tua missão, qual é o teu papel, qual é o teu chamado, para que você está, para que você existe, aí você vai achar, não tem igreja melhor na face da terra do que a MIPAV. Agora, enquanto Cristo não for o centro, e você quiser colocar as coisas, mas, meu Deus, a Bíblia fala que se você buscar o reino de Deus, a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. A Bíblia também fala, vai ter com a formiga preguiçoso, vai trabalhar, vagabundo. A Bíblia também fala isso. A Bíblia fala também, antes de casar, primeiro faz a tua colheita. Ou seja, antes de montar família, primeiro vai arrumar um trabalho, vai desenvolver a tua vida. Está na Bíblia, está tudo na Bíblia. A gente não lê, não conhece, erra porque não conhece a Escritura e joga na conta de Deus. Tira Cristo do centro e enxerga diferente do que os discípulos enxergaram. Mateus enxergou Jesus como ele o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Marcos entregou ele como servo, aquele que deu a sua vida, que se entregou, né? Lucas entendeu Jesus na sua divindade, na sua humanidade. É o Filho do homem que tira o pecado do mundo. E aí chega o livro de João, a gente vê ali o batismo de Jesus, vê ali o João Batista, que é o centro do Antigo para o Novo Testamento, a passagem de bastão. Em João Batista acaba o Velho Testamento, começa o Novo Testamento. Quando Jesus é batizado, Jesus ele pega, João fala para ele, eu é que tenho que ser batizado. Jesus fala, mas preciso cumprir toda a lei. É em teologia que a gente fala, o já e ainda não. Quando Jesus faz essa declaração, tudo estava cumprido, mas ainda não, mas era questão de tempo. E aí João passa esse bastão, João acaba sendo preso, sofre, és tu que haveria de vir? Aí Jesus fala, tira você suas próprias conclusões, João. Manda um recado para João lá, os cegos veem, os coxos andam, os milagres estão acontecendo, a palavra de Deus está sendo pregada, o reino de Deus está estabelecido. Tire as suas próprias conclusões. E aí, livro de Atos, Jesus vai para o céu, sopra o Espírito dele, que está dentro de você hoje. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Faz essa conta, meu amado. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Porque se o Espírito Santo de Deus não estiver dentro de você, você vai para o inferno. Salvação só através da presença do Espírito Santo. Por isso que o pecado ou a não santidade, ela destrói a nossa salvação. Ela afugenta o Espírito. Por isso que o texto de Hebreus, capítulo 6, fala, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não dá, não tem jeito, perde. Aí tem um monte de teoria para defender que não perde. Não, Deus é muito bom, não perde não. E enquanto isso, vai sendo criada uma justificativa para o não temor a Deus, para a não consagração da vida, para a não santificação, e quando as coisas não acontecem a contento, joga na culpa de Deus. Então veja, o Paulo, e eu coloquei aqui, escreve as epístolas, né? E ele fala assim, não tem mais separação entre judeus e gentios, porque salvo não é só para os judeus, a salvação veio pela fé. Então, os filhos de Abraão são descendentes da fé, então são os filhos da fé, os filhos da promessa, então a salvação é para todos. Aí o texto lá de Efésios fala, o qual derrubou a parede da separação. Não tem mais quem é melhor, não tem mais quem é pior, é tudo igual. Aquele que confessar a Jesus Cristo como Senhor, crer no seu coração, será salvo. Salvação de quê? Da miséria do pecado. Essa semana eu li um livro chamado Plena Satisfação em Deus, cujo autor é John Piper, e eu devo usar esse livro como tema base do retiro de carnaval. E uma das frases que o John Piper usa nesse livro é a seguinte, o problema do crente, ou o problema do filho de Deus, é que ele aceita muito pouco. É que ele se vende por muito pouco. Talvez John Piper tenha conhecido aí o Congresso Brasileiro, a bancada cristã, né? Que tem uma fama de que o menor suborno é para a bancada, pelo menos era. Creio em Deus que isso mudou em nome de Jesus. Ô Pai. Mas o crente se vende por pouca coisa. Por um copo de bebida, por 30 minutos de prazer na cama,
um momento, por flashes. E ainda situações que você nem consegue ter consciência do que está fazendo. E aí John Piper fala, quem faz isso é porque nunca experimentou do poder que tem a alegria da presença do Senhor. Porque o poder que tem na alegria da presença do Senhor, ele satisfaz plenamente a vida de qualquer pessoa. E aí quem está de fora acha um absurdo quando uma pessoa larga o seu trabalho, larga a sua profissão, abre mão de tudo aquilo que conquistou para ser pastor. Eu ouvi gente que eu amava, sentou comigo e aos gritos falou, você está condenando a sua família à miséria, porque pastor é pobre. Você está condenando a sua filha a uma vida de desgraça, porque pastor é uma vida desgraçada. E você está condenando e falando, e falando, e falando. Por quê? Porque não entende que o prazer está no Senhor. E por que pastores hoje estão suicidando, líderes estão suicidando? Por quê? Porque buscaram o Senhor, mas querem os prazeres da vida. O nosso prazer está oculto em Deus. Cristo é o centro de todas as coisas. Se não for, 1 Coríntios, lá no capítulo 1, fala, se a nossa esperança em Cristo está definida, resumida, apenas as coisas deste mundo, que o mundo pode dar, somos os mais infelizes de todos os homens. E a tragédia da teologia da prosperidade, ou do progresso, ou do sucesso, ou do ganhar e do ter, é que abre mão do conceito daquilo que tem maior valor, que é a alegria indizível, que é a alegria da eternidade. Porque não enxerga, porque não crê, porque não alcança, então traz Cristo para esse mundo. Traz Cristo para a gente aqui de volta. Traz Cristo para viver aqui conosco. Mas Ele já viveu, Ele já morreu, Ele já ressuscitou, e Ele já está esperando a gente lá. Não dá para trazer Cristo para cá, porque aqui não é o nosso lugar. E ainda que a Bíblia fale, ainda que você ganhe todo mundo o que tens reservado como teu tesouro, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem em depósito, o que você está guardando. Isso tem sido ensinado nas igrejas de uma forma sutil, e quem não gosta de ouvir? Eu fico pensando como eu sou inconveniente para um casal novo, ou para os jovens, porque o jovem, ele quer crescer, ele quer ganhar a vida, ele quer casar, ele quer comprar apartamento, ele quer comprar carro, ele quer viajar. Chega aqui na igreja, o pastor fala, não, está na eternidade. Tá bom, pastor. Choca. Porque quando Cristo é o centro, você vai ter todas essas coisas. Dá uma lida lá em Provérbios capítulo 11, capítulo 12. Provérbios capítulo 11, capítulo 12, fala o seguinte, que tem gente que precisa mostrar que tem. Tem gente que precisa mostrar que tem. E eu fico impressionado. Paulo uma vez ficou tão irritado com isso, que ele falou, judeu também sou. Eu fui nascido não sei aonde, fui criado na escola de não sei quem, é como se eu hoje falasse, meu nome é Ângelo, eu estudei na melhor escola do Brasil, eu sou formado nisso, eu já fui para aquilo, aí daqui a pouco Paulo vira e fala, mas eu considerei tudo isso como lixo por causa de Cristo. E tem gente disputando quem é mais, quem é menos, o que título que tem, o que faz, o que não faz. Cristo deixou de ser o centro de todas as coisas. Mas se Cristo é o centro de todas as coisas, tudo que eu preciso não vai estar mais nas coisas, vai estar em Cristo. E aí Paulo fala, aprendi. O segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Sei ter, sei não ter, sei viver, sei morrer. Para mim, morrer é Cristo, viver é lucro. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa mensagem tem agredido pessoas chateadas. Por quê? Porque ela aponta para Cristo como centro. E não querem mais Cristo como centro. O centro, você vê, queridos, aqui no nosso louvor, a minha orientação para os irmãos do louvor é que cantem mensagens, canções que falam de Cristo. Por isso que a gente não canta aqui, restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu já cantei, mas eu não canto mais, porque eu não quero ser o centro. Por isso que a gente não canta mais aqui, eu não preciso ser reconhecido, eu. A letra da música que tem o eu, pode olhar, vai ouvir tua música aí, presta atenção. Eu, pra mim, meu, comigo. Tem uns hinos evangélicos que chegam a ser tão irritantes que falam, Deus vai dar saúde para os meus inimigos para ver a minha vitória de pé. Irmão, um Deus vingativo, um Deus que quer humilhar o outro, que isso? Deus é amor. Quando Cristo deixa de ser o centro, acabou. Pode passar, caminhando para o final. Aí chega no Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22, fala lá,
Então vi a cidade de Deus ataviada como uma noiva que descia do céu, e ali um rio do trono que flui da cidade do Senhor. A coisa mais impressionante da minha vida, que mexeu demais comigo, foi chegar lá em Israel, e lá no local onde estava o templo, e debaixo daquele templo tem uma fonte de águas, flui um rio. E eu falei, meu Deus, é o natural sendo revelado, o sobrenatural sendo revelado no natural. É o que Apocalipse fala, é o que Deus deixou aqui. Debaixo do lugar da igreja tem um rio que flui. Meu Deus! Aquele rio que estava lá em Adão, lá no Éden, ele foi para a presença de Deus. Está lá, onde Deus sempre esteve. Esse rio é para você, é para mim, é para você. Mas esse rio, ele não vai estar aqui nessa terra, porque nós a destruímos. Nós a estragamos por causa do pecado. Quando Cristo for o centro, você vai passar por essa terra como peregrino. Essa semana eu tive uma experiência muito interessante, porque eu estava diante de pessoas ricas, poderosas, conversando com elas, e eu, pastor, eu tive o privilégio de falar: olha, eu sou pastor, mas você não vai me conhecer. E como eu, existem milhões de pastores desconhecidos, pequenos, mas que pregam um verdadeiro evangelho, porque os que mais aparecem são aqueles que já se esqueceram demais do lugar que eles deveriam ocupar, porque Cristo deve ser o centro de todas as coisas. Então, o rio de Deus, o novo céu, uma nova terra está nos esperando. Pode passar adiante, Flávio. Então, Hebreus capítulo 9, versículo 13, ele fala: ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, está falando lá do tabernáculo, lá de Êxodo, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma santa e imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Jesus morreu por você. A vida de Jesus foi entregue na cruz do Calvário para que você não precisasse morrer. E eu quero terminar com esse texto. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi confirmada por cada um de nós que a ouviram. Deus também dá testemunho através de sinais, através de maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Você já viu alguém com um dom do Espírito Santo? Você tem um dom do Espírito Santo? Você já viu algum milagre? Já presenciou um milagre? Eu já vi chover do lado de fora, tá seco do lado de dentro. Eu já vi gente receber dente de ouro. Eu já vi gente caindo. Eu já orei por gente que voou e derrubou umas 4 fileiras de cadeira. Parecia que tinha uma coisa segurando assim. Eu já vi milagre. Esse milagre, esses dons, esses sinais e essas maravilhas testificam a salvação do Espírito de Deus que está dentro de nós. Como nós vamos negligenciar isso? A minha palavra nessa noite para você é: coloca Cristo no centro de todas as coisas. Coloca Cristo no centro de todas as coisas. Cumpre o teu trabalho. Esforça, sê forte e levanta. Olha sempre para frente, vai adiante. Aos seus anjos o Senhor dará ordem ao teu respeito para que te guardem. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás abalado, somente com teus olhos contemplarás e verás a libertação do Senhor na tua vida, porque o meu justo viverá pela fé.